Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E neste vídeo nós vamos entender um pouco sobre a empresa Banco do Brasil Seguridade e também calcular e debater o seu preço-teto. E por que é interessante a gente pensar em ter empresas de seguros na nossa carteira? Porque as empresas de seguro, elas são fortes geradoras de caixa e, por consequência, elas têm uma forte geração de dividendos. Isso acontece porque no setor de seguros, primeiro você recebe o capital do cliente e depois que você entrega o produto, que seria a cobertura dos sinistros gerados por esses clientes. Então, faz com que a empresa tenha um montante de caixa enorme sob seu guarda-chuva e esse montante ele vai sendo rentabilizado, o que no final das contas gera um excelente retorno para o acionista. E muitas pessoas não sabem, mas o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele tem uma forte participação no setor de seguros e ele deve grande parte dos seus resultados a esse setor. A maior participação do Buffett nos seguros é na Geico, que é uma grande seguradora americana. E com isso, ele tem um bom fluxo de caixa, um bom fluxo de dividendos entrando na conta dele, que faz com que ele consiga ter capital para fazer novos investimentos. E essa é exatamente a filosofia de investimentos que eu sigo e que eu acho que você deveria pensar em seguir, porque com os dividendos você vai tendo um fluxo de caixa que faz com que ou você consiga usar esse dinheiro para sua liberdade, para sua aposentadoria ou para qualquer uso pessoal, ou você vai pegar esse capital para comprar mais ações e gerar mais dividendos. Então, vamos estudar um pouquinho a empresa BB Seguridade. Então, o Banco do Brasil Seguridade, ele é uma subsidiária do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele possui 66,25% das ações da Banco do Brasil Seguridade. E as outras ações estão dispersas entre pessoas jurídicas, pessoas físicas brasileiras e estrangeiros. E se a gente observar, as pessoas jurídicas mais as físicas brasileiras correspondem a só 30% desse capital que não é detido pelo Banco do Brasil, que dá mais ou menos uns 9, 10% de participação na empresa, e o resto está com os estrangeiros. Então, por que nós estamos deixando os estrangeiros investindo tanto nas nossas empresas e a nossa participação é tão pequena? Será que falta investimento, falta cultura do brasileiro em investir em ações? Eu acredito que sim. Bom, e como está separada a empresa BB Seguridades? São basicamente dois nichos, o nicho BB Seguros e o nicho BB Corretora. Aqui embaixo eles separam BB Seguros como negócios de risco e acumulação, coligadas constituídas sob a forma de joint ventures ou sociedades com parceiros privados e que operam produtos de seguros, previdência privada, capitalização e planos de assistência odontológica. Então, esse lado seria um BB Seguros, onde a gente tem a Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Cap e Brasil Dental, respectivamente trabalhando com seguros, previdências, capitalização e planos odontológicos. E do outro lado, com a BB Corretora, nós temos o que eles chamam de negócios de distribuição, que é a subsidiária integral que comercializa seguros, previdência aberta, títulos de capitalização e planos privados de assistência odontológica, além de coligada que atua na distribuição de produtos de seguridade por meio de canais digitais. Então, o que é interessante? Ela tem dois principais ramos de atuação, que seriam os seguros e a corretora, e a gente vai entrar nesses setores para a gente observar uma característica bastante interessante do Banco do Brasil Seguridade, que é uma empresa estatal. Se a gente observar o Banco do Brasil Seguridade, na definição que ele nos deu anteriormente, ele fala de joint ventures. O que seriam isso? Seriam participações acionárias de duas empresas em uma outra empresa com uma participação igualitária. Então, se a gente observar aqui nessa separação entre Brasil Seg, Prev, Cap, Dental e Corretora, a gente observa que a participação do Banco do Brasil Seguridade é de 49,9% em todas essas participações. Ou seja, tem uma outra empresa parceira que está listada aqui abaixo que tem os outros 50,1% do capital. Ou seja, embora a Banco do Brasil Seguridade seja uma empresa estatal, o seu controle é basicamente privado, porque dentro das joint ventures,
os parceiros privados que possuem mais do que 50% do capital votante, do capital de ações ordinárias. Então isso é bastante interessante para aquele investidor que tem medo de estatal, porque a governança dessa empresa ela está estruturada de tal maneira que esse risco estatal ele é bastante equilibrado e bastante diminuído. Para a gente entender um pouco mais sobre seguros, tem uma imagem interessante aqui da apresentação da própria empresa, onde ela cita ambiente econômico bom e ambiente econômico ruim, e faz uma referência ao resultado operacional e ao resultado financeiro da empresa. O resultado operacional seria o que a empresa consegue gerar, ganhar com o seu próprio trabalho, entre aspas. E o resultado financeiro seria o resultado do montante de capital que ela tem investido, que é acrescido da taxa de juros a qual esse capital está indexado. Então, quando a gente tem altas taxas de juros, ele chama de cenário econômico ruim. Nesse cenário, o resultado financeiro ele cresce e o resultado operacional tende a cair, por causa que tem menos dinheiro querendo circular ali, menos pessoas comprando os seguros da empresa ou os seus produtos. Já quando o ambiente econômico é bom, ele diz que o resultado operacional tende a subir, porque tem mais gente procurando esses serviços, e o resultado financeiro tende a cair com a baixa taxa de juros. Dessa forma, o que a gente consegue observar é que esse pêndulo que eles mostram é como se um resultado ajudasse a segurar um pouco o outro, de tal maneira que eles atuem como um contraponto para evitar grandes oscilações. Então vamos dar uma olhadinha aqui no resultado financeiro. De 2016 a 2020, a gente viu a taxa Selic indo para patamares mínimos, né? A gente chegou no patamar mínimo, na casa dos 2% de taxa Selic para o Brasil, o que para um país como o Brasil é quase que inimaginável, né? Então, essa taxa de juros muito baixa fez com que o resultado financeiro da empresa caísse bastante. Aqui a gente observa as reduções do resultado financeiro, que saiu lá da casa dos 1,2 bi e chegou em 158 milhões e até no primeiro semestre de 2021 um resultado negativo de resultado financeiro. Em contrapartida, a gente consegue observar aqui o resultado operacional não decorrente de juros, que seria o resultado de fato operacional da empresa, que apresenta um crescimento ao longo desse período. Então, o que a gente consegue observar aqui, a composição do lucro líquido ela é feita entre o resultado operacional e o resultado financeiro. E a gente observou aqui que o resultado operacional está em uma forte tendência de crescimento e por conta das taxas de juros muito baixas desses períodos, entre 2018 e 2020, isso fez com que o resultado financeiro foi bastante baixo. Vamos dar uma olhada agora na composição do lucro e rentabilidade da empresa de acordo com as suas participações em seguros, previdência, capitalização, dental e na parte de corretora. Porque isso vai ser interessante para a gente observar aonde é que a empresa está de fato ganhando dinheiro. Então vamos lá. Aqui, se a gente observar o resultado de 2020, a Brasil Seguros ela teve um lucro de 1,46 bi. A Brasil Prev, 912 milhões. Brasil Cap, 159 milhões. E Brasil Dental, 24 milhões. Então a gente consegue observar uma forte presença do Brasil Seguros, seguido de Brasil Previdência. E o Brasil Dental quase que irrelevante para os resultados da empresa. E aí a gente tem também a BB Corretora, com um resultado aí de 1,9 bi para o ano de 2020. Então a gente vê que grande parte da empresa, na verdade, não é nem o seguro em si, mas sim a corretagem. Como a gente consegue observar nessa próxima imagem, a composição das receitas de corretagem da BB Corretora é principalmente os seguros, seguido de previdência e capitalização. Ou seja, grande parte dos lucros da empresa não estão focados no seguro em si, mas sim na corretagem de seguros. Aqui a gente consegue ver nesse gráfico de pizza essa distribuição de lucros para a gente conseguir ter uma mensuração de quanto cada parte da empresa é relevante para o lucro. Então a gente vê aqui a corretora com quase 50%, seguido de seguro, previdência, capitalização e dental. Então esse foi um panorama da empresa para a gente conseguir
ter um primeiro contato com ela para entender como ela funciona e agora a gente vai começar a tratar de assuntos relacionados ao preço teto, principalmente baseado no cálculo dos dividendos. E nesse contexto de definição do preço teto, é muito importante que o investidor entenda um conceito bastante importante. Nós buscamos boas empresas a bons preços. Então, a gente precisa de boas empresas que tenham qualidade, e isso a gente vai fazer uma boa análise de como a empresa funciona, de como é seu futuro, entender a empresa, saber explicá-la, e também a gente precisa aliar isso a um bom preço, não pagar caro demais por ela. Quando a gente alia um bom preço com uma boa empresa, a gente tem bons retornos no longo prazo. Se a gente compra uma empresa ruim a um bom preço, pode ser que o nosso retorno não seja interessante, porque tudo bem, você pagou um preço bacana, mas a empresa não é boa, então ela não vai melhorar tanto no longo prazo e, consequentemente, te remunerar adequadamente. Da mesma maneira, se você comprou uma empresa excelente a um preço estratosférico, o seu retorno vai ser péssimo, porque embora a empresa seja muito boa, o preço é muito bom para ser verdade, então o seu retorno vai ser ruim. O que a gente busca seriam empresas boas a preços atrativos. E quando que acontece isso? Quando empresas boas passam por situações momentâneas de dificuldade e situações passageiras que não afetem o seu futuro do negócio. É nesse momento que o investidor encontra as melhores oportunidades de compras de ações. São empresas excelentes em que, por conta de alguma dificuldade momentânea, seus lucros caem e a distribuição de lucros também, o que faz com que seus preços caiam, suas cotações caiam, mas que para aquele investidor que está com um binóculo focado no longo prazo, ele sabe que ele está pagando hoje por uma empresa que vai te retornar ao longo dos anos bons dividendos e bons retornos. Isso está acontecendo, por exemplo, com a Sanepar, com a crise hídrica, ou, por exemplo, com a AS Brasil. São excelentes empresas, mas que estão em momentos difíceis de queda de lucro e queda de dividendo, o que faz com que haja uma oportunidade potencial de compra de suas ações. E também está acontecendo com o Banco do Brasil Seguridade. Qual que é a situação do Banco do Brasil Seguridade? Essa empresa, ela possui algumas variáveis, né? Por exemplo, como eu citei, o seu resultado financeiro, ele depende da taxa de juros. E a gente teve uma taxa de juros artificialmente muito baixa no Brasil nos últimos anos. Isso fez com que o seu resultado financeiro diminuísse e também, consequentemente, seu lucro não foi tão potencializado e sua distribuição de dividendos. A gente voltando a uma taxa de juros mais compatível com o Brasil ou até uma taxa de juros muito elevada, que a gente até não gostaria de ter na nossa economia, isso favorece bastante a empresa porque faz com que o seu resultado financeiro cresça bastante, impactando positivamente o lucro líquido. Outra coisa bastante relevante que impactou os resultados e a distribuição de dividendos do Banco do Brasil Seguridade é a escalada do IGPM. No setor de seguros, você recebe o dinheiro antes e paga depois. Porém, o indexador das coisas que você paga, às vezes não é o mesmo indexador do dinheiro que você tem em caixa. Por exemplo, você pode pagar os sinistros em IGPM, indexado ao IGPM, enquanto o seu capital está sendo remunerado em IPCA ou em CDI, por exemplo. Isso faz com que, se houver um descasamento entre essas taxas de juros, ou seja, o IGPM subir muito mais do que o IPCA em um curto período de tempo, isso faz com que esse descolamento faça com que os resultados da empresa sejam diminuídos. Isso é o que aconteceu, por exemplo, no caso da Brasil Previdência. Na Brasil Previdência, há um tipo de previdência lá que já foi descontinuada, mas que garantia um retorno de IGPM mais 6%. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio CFO da empresa que estava explicando. Quando ele tem esse tipo de produto, se você tem um IGPM indo muito alto, subindo muito, isso faz com que você tenha uma forte retirada de capital. Ou seja, há necessidade de melhorar a estrutura de capital daquela empresa específica para que ela consiga passar por esse período difícil. Claro que isso é uma coisa não recorrente e que o IPCA se ajustando ao IGPM no médio e longo prazo, até porque o IGPM não pode descasar tão assim do IPCA ao longo dos anos, isso aí vai ser minimizado. Porém, no curto prazo, foi necessário que a Brasil Previdência recebesse
um aporte de capital, o que fez com que, embora isso não tenha reduzido significativamente os lucros da empresa BB Seguridade, fez com que seu payout tivesse que diminuir, porque ela utilizou grande parte do seu lucro não para distribuir aos seus acionistas, mas para fazer um aporte de capital dentro de uma própria empresa do seu grupo. Isso fez com que os dividendos do Banco do Brasil Seguridade, nesse curto prazo, fossem mais baixos do que o habitual, fazendo com que a cotação também caia, aliado ao cenário de alta das taxas de juros que levou muitos investidores a sair da bolsa erroneamente. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos fatos relevantes que estão relacionados a esse acontecimento, para a gente entender um pouco o que está acontecendo nessa questão do payout e do aporte de capital. Então, o que está dizendo aqui, ó? O reforço se faz necessário em virtude da forte alta do IGPM, ocorrida principalmente no segundo semestre de 2020, com impacto nos planos tradicionais. Então, está sendo dito que a empresa ela vai ter que fazer um aporte de capital na Brasilprev. Com isso, ela diz, tal medida resultou em uma redução pontual, ou seja, vai ser uma redução passageira do percentual do lucro líquido a ser distribuído aos acionistas da BB Seguridade sob a forma de dividendos, payout. Nesse contexto, o Conselho deliberou pela destinação de 70% do lucro líquido do exercício de 2020 para remuneração aos acionistas, enquanto a empresa estava distribuindo mais de 80%. Ou seja, houve uma redução da distribuição de dividendos. Isso foi em 30 de dezembro de 2020. Em 22 de junho de 2021, a empresa teve que fazer novamente um aporte de capital na Brasilprev. Então, considerando a manutenção da participação acionária de 74,995%, caberá à BB Seguros Participações, subsidiária integral da BB Seguridade, que detém um investimento direto na Brasilprev, subscrever e integralizar o valor de até 449,97 milhões do referido aumento. Ou seja, a empresa está tendo que colocar um dinheiro que poderia estar sendo negociado, poderia estar sendo entregue como forma de dividendos aos acionistas. Isso fez com que o payout da empresa fosse reduzido. Então eles seguem. Embora os modelos de projeção da Brasilprev não prevejam uma insuficiência de capital, por prudência, os sócios BP Seguros e Principal Financial Group optaram pelo reforço, em complemento aos recursos captados pela debênture subordinada, conforme o comunicado divulgado ao mercado em 15 de 6 de 2021, em virtude da volatilidade do cenário macroeconômico e do aumento do IGPM, que acumula 14,4% no ano. E eles dizem que, nesse contexto, foi deliberada pelo Conselho a distribuição de 1,04 bilhão em dividendos ao título de remuneração aos acionistas, que serão pagos em determinada data. Ou seja, você percebe uma forte vinculação entre esse aporte de capital que foi feito na Brasilprev e a redução dos dividendos. E eles dizem, não, isso aqui não é uma situação de desespero, mas por prudência nós estamos fazendo isso. Quando a gente tem uma empresa de seguros, você precisa ser bastante prudente, porque você precisa ter capital para honrar eventuais momentos mais difíceis. Porque se você não fizer esses aportes de capital nos momentos necessários, pode ser que você não tenha dinheiro para honrar suas obrigações em determinados momentos, e aí sim, algo que fosse passageiro se torna algo crônico para a empresa e que gera dificuldades no longo prazo. Inclusive, essa é uma das questões para o Warren Buffett ter bastante caixa. É claro que ele guarda bastante caixa para fazer novos investimentos quando ele acha que as ações estão baratas. Porém, como grande parte dos seus negócios estão relacionados ao setor de seguros, ele também precisa de bastante caixa para conseguir injetar nas empresas quando for necessário, para que elas não precisem de capital de terceiros, porque precisar de capital de terceiros no momento de crise é bastante complicado, e aí que ocorre a quebradeira geral nas empresas que o Buffett quer evitar. O Buffett quer uma empresa de longo prazo, uma empresa resiliente, que consiga aguentar grandes períodos e que não precise depender de outras para conseguir sobreviver. E é exatamente por isso que ele precisa ter bastante caixa guardado, e é exatamente por isso que a BB Seguros está fazendo esse aporte em Brasilprev. Bom, então vamos dar uma olhada nos dividendos da empresa para a gente conseguir fazer um cálculo de preço-teto interessante. Se a gente colocar aqui o histórico dos dividendos, desde 2013, que foi quando a empresa fez o seu IPO,
ela saiu de dentro do Banco do Brasil e passou a ser separada, sendo negociada em bolsa, a gente tem aqui os valores de dividendos distribuídos. Observe que o total de ações da empresa é de 2 bilhões, o que é muito bom para fazer conta, porque tem muita empresa que tem valores quebrados. Quando você tem um valor de 2 bilhões cravado, 000, facilita muito as contas. Tomara que mais empresas façam o mesmo. A gente observa aqui que em 2021 teve aquela distribuição de 1,04 bi que a gente citou, e 2021, do segundo semestre, ainda não ocorreu, porque o ano calendário acabou, mas precisa ainda terminar a questão do quarto trimestre de 2021, que está para ser divulgado. Então, quando isso ocorrer, aí sim vai ser anunciado esse dividendo e ele vai poder entrar na conta de 2021. Mas ele também deve ser um pouco prejudicado em relação à média da empresa. Em 2020, a gente observa aquela questão do primeiro aporte de capital na Brasilprev, onde no segundo semestre de 2020 o payout foi de apenas 47%. Em contrapartida, a gente tem momentos bons também. A empresa fez, por exemplo, em 2018, dividendos extraordinários, acima do que ela faria só do primeiro semestre, do segundo semestre, ela fez um a mais. E também, em 2019, ela fez uma redução de capital. Redução de capital não é a mesma coisa que dividendo. A empresa está diminuindo seu capital social e devolvendo ao acionista um capital que ela acha que ela não precisa mais para conseguir tocar os seus negócios. Então, tanto a redução de capital quanto os dividendos extraordinários, sim, caíram na conta do acionista, mas não devem ser vistos como algo recorrente, algo que vai voltar a acontecer com frequência. É claro que se acontecer, e é bem provável que volte a acontecer, porque empresas de seguros são fortes geradoras de caixa, se isso ocorrer, vai ser uma excelente notícia, uma boa notícia ao acionista que vai ter mais dinheiro pingando na sua conta. Mas não deve ser visto como algo a se prever, a ocorrer direto e para a gente colocar na conta. Então não vamos colocar na conta esse evento da redução de capital e dos dividendos extraordinários. Com isso, a gente consegue chegar aqui em alguns valores de preço-teto, assumindo um preço-teto de 6%, excluindo os não recorrentes, e também a gente vai começar a falar de um preço-teto para um PL de 10. Isso porque é interessante a gente observar isso, porque a empresa tem um alto payout, então às vezes a gente olhar o dividendo sozinho, parece que você está sendo muito bem remunerado, mas na verdade, às vezes só o payout é muito alto que faz parecer que a empresa está muito barata e a gente pode acabar cometendo um erro de análise. Mas vamos dar uma olhada aqui. Em 2017, em 2021, o preço-teto ficaria muito baixo, mas a gente não deve usar esse preço-teto de R$ 17,33, por exemplo. Por quê? Porque esse não é o ano que vai acontecer recorrentemente. Assim como o ano de 2029 talvez não seja o ano mais recorrente. A gente poderia usar um ano mais médio, um ano mais light, um ano que é mais provável que a empresa aconteça ano após ano. Com isso, a gente tem uma percepção de preço-teto um pouco mais sensata, um pouco menos dependente de previsibilidade, um pouco mais tranquila, para você conseguir dormir mais tranquilo com seus investimentos. Aqui nessa próxima imagem, a gente consegue ver uns valores médios, né, dos últimos 3 ou 5 anos ou desde o IPO. Então a gente observa que assumindo um preço-teto de 6%, ficaria algo em torno de R$ 28,00, e se a gente se atentar a um preço-lucro de 10, algo em torno de R$ 22,00. Mas isso é a distribuição passada. Vamos tentar dar uma olhada no que seria o futuro e qual seria esse ano médio que a gente pode calcular. Se a gente observar aqui o lucro líquido ajustado, e é importante citar que isso é lucro líquido ajustado, porque se a gente voltar ali naquele Excel que tem o payout e o dividendo, talvez se a gente fizer a conta não bata, mas todos esses dados são da própria empresa, retirados do site de relações com investidores. Inclusive, eu recomendo que você sempre retire dados do site de relações com investidores para você beber direto da fonte e não cometer erros de análise. Mas perceba que às vezes você vai encontrar alguma incongruência, mas que é facilmente perceptível. Aqui se trata de lucro líquido ajustado. Então vamos falar de lucro líquido ajustado. Dá para perceber que a empresa está atuando ali por volta de 4 bilhões de reais. Então, a gente fazer contas com um lucro líquido de 4 bilhões de reais talvez seja bastante sensato.
Se a gente observar, a empresa tem apresentado um bom crescimento do resultado operacional, não decorrente de juros, e essa queda do resultado financeiro. Ocorrendo uma melhoria nesse resultado financeiro, potencialmente, com a empresa continuando crescendo seus resultados operacionais, a gente vai ter um lucro líquido que vai dar um salto, porque vai somar esse resultado operacional que está se consolidando como crescente com um resultado financeiro. E aí a gente vai ver um degrau nesse gráfico de lucro líquido ajustado. E talvez a gente chegue lá por volta dos 4,5 bilhões, talvez, com um lucro operacional de 3,5 e um lucro de resultado financeiro de 1 bilhão, ou a gente pode pensar em um resultado financeiro de 0,8 com um resultado operacional de 3,7, até porque talvez esses dois resultados eles tenham uma correlação negativa, como a gente observou anteriormente. Então a gente consegue fazer cálculo de preço-teto para isso. Se a gente observar aqui o lucro líquido de 4 bi, com 80% de payout e 2 milhões de ações, dá um preço-teto de R$ 26,67. Enquanto para um lucro líquido de 4,5 bi, a gente chega num preço-teto já bastante elevado, de R$ 30. E se a gente adotar o PL de 10, a gente chega em R$ 20 para os 4 bi e R$ 22,50 para os 4,5 bi de lucro. Então, mais uma vez, eu gostaria de repetir, pessoal, lucro líquido, dividendo, todas essas coisas, a gente tem que dar uma olhada para ver mais ou menos qual que vai ser o comportamento. Não é futurologia, é mais ou menos entender como a empresa funciona, até porque se trata de uma empresa perene, então seus resultados não devem variar tanto de um ano para outro como uma empresa cíclica, por exemplo. Quando a gente faz isso, a gente chega em valores de preço-teto, mas esses valores de preço-teto não são determinísticos, não é um valor exato. A gente pode trabalhar com diversos valores, desde que eles tenham coerência e que a gente entenda o que a gente está pagando quando a gente pega uma ação por determinado preço. Assim, a gente tem a consciência do que a gente comprou e não fica torcendo para a ação subir ou cair. Então, para minha percepção, o que é coerente? Eu gosto de trabalhar com dois valores de preço-teto, um valor menos restritivo e um valor mais restritivo. Isso me ajuda quando eu comparo diversas empresas e aí eu vejo, nossa, tem bastante empresa que está abaixo do preço-teto mais restritivo, ou seja, provavelmente a bolsa está bastante barata. Ou, as empresas já não estão mais no mais restritivo, estão todas já beirando o menos restritivo, já tem muitas empresas que estão acima dos dois preços-teto. Então talvez seja o momento de dar uma diminuída nos aportes, porque talvez eu esteja comprando empresas um pouco mais caras do que eu gostaria. Então, é mais ou menos por isso que a gente acaba ficando com dois valores de preço-teto, um mais restritivo e outro menos restritivo. E para mim faz sentido trabalhar com os valores de R$ 27,00 e de R$ 22,00, onde eu me sinto bastante confortável para trabalhar na compra das ações do Banco do Brasil Seguridade, num contexto geral de carteira, é claro, de exposição de determinada porcentagem, isso aí vai ficar a critério do investidor. Para você, qual é o preço-teto que você acha interessante para Banco do Brasil Seguridade? Você também gosta de trabalhar com dois tipos de preço-teto ou com um só? Tanto faz, você que vai escolher. Coloca aí nos comentários qual que é o preço-teto que você acha interessante para Banco do Brasil Seguridade. Outro comentário que eu gostaria de fazer, que é bastante importante, é que nós não devemos ser investidores que buscam mínimas históricas, caçadores de mínimas, porque isso vai demandar muita energia e talvez a gente não consiga, a gente não é futurólogo, a gente não consegue entender do futuro. Então não dá para saber se a gente comprou a empresa na mínima e ficar se martirizando, procurando comprar na mínima, talvez não seja interessante. Então vamos colocar aqui alguns cenários. Vamos supor que o investidor ele compre a empresa no preço atual, de R$ 20,51, de acordo com o fechamento de ontem. Assumindo um lucro líquido de 4 bi, olha o dividend yield que aparece e o PL. São valores bastante interessantes. Se ele adotar um lucro líquido de 4,5 bi, na sua premissa, o dividend yield já salta para 8,78%. E o PL já fica abaixo de 10. Muito interessante. Agora, vamos supor que o investidor ele comprou bastante a R$ 25,00, aí as ações começaram a cair, ele comprou 22, comprou 20, comprou 19, e chegou num preço médio hipotético de R$ 22,44, que é quase 10% superior ao preço atual, né? Mesmo assim, o investidor, a um lucro líquido de 4 bilhões, ele está com um dividend yield interessante de 7,13%, a um PL de 11,22%, e se a gente adotar um lucro líquido um pouco mais otimista de 4,5 bilhões,
o seu dividend yield já vai para casa dos 8,02% e o PL para 9,97%, com valores bastante interessantes. Então, você não precisa ser o cara que vai ficar caçando mínima. Você comprar abaixo de preços tetos, abaixo de valores de preço teto coerentes, já faz com que você tenha investimentos onde você se sente seguro, onde você tem a segurança do principal e também você tem um retorno adequado, tanto em valorização quanto em dividendos, sem ter que ficar se martirizando. Isso é o principal, porque a gente investe para ter liberdade. Se a gente investir para ficar preocupado, aí é complicado. Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico de PL do Banco do Brasil Seguridade. Eu citei o PL de 10 porque ele é uma métrica interessante para a gente avaliar algumas empresas, mas se a gente observar, o PL do Banco do Brasil Seguridade, ele é historicamente na casa dos 13,72 na média aqui do Estados Invest. Mas se a gente observar as mínimas, está tudo na casa dos 11,57, 11,32. Então, para as contas que a gente acabou de fazer, ali na casa dos 10, 11, seriam compras que historicamente aparentam ser bastante interessantes para as ações desta empresa. Se a gente olhar aqui o gráfico dos últimos 5 anos, a gente também observa que há tempo para comprar a ação. É claro que tem momentos que a ação está bem cara e talvez não seja interessante comprar. Talvez você vai ficar 1 ano sem poder comprar a ação. Tem empresas que eu já estou esperando para poder comprar já faz um bom tempo, porque as ações estão caras, na minha opinião. Mas se você observar, se eu tivesse um preço teto de R$ 27, que seria o meu preço teto menos restritivo, olha quantos meses eu já posso estar comprando essas ações. Então, são meses. Claro que tem oportunidades que aparecem de um dia para o outro, mas você não precisa delas para ter um bom retorno. E talvez você querer ficar caçando a oportunidade de um dia faça com que você acabe cometendo muita besteira. Então, a R$ 27, olha quantos meses você já pode estar comprando. A R$ 22, você também teve uma janela de semanas, às vezes até meses, para comprar a R$ 22. Então, não precisa sair correndo. Tenha um preço teto que você entenda os motivos, tenha bastante confiança na empresa que você estudou, para quando a ação estiver abaixo do preço teto, e aí quando você abrir a cada 1 mês, a cada 15 dias, a cada 2 meses, para olhar em que empresa você quer aportar, você vai observar que a empresa está abaixo do preço teto e vai fazer uma boa compra. Então, é mais ou menos por esse caminho que você deve enviesar os seus investimentos. E eu sei que esse vídeo está bastante longo e bastante denso em conteúdo, mas faltam só mais 2 conceitos interessantes que eu gostaria de mostrar para você. O primeiro é que o setor de seguros ele é bastante subpenetrado no Brasil. O que isso significa? Que ainda tem muito a crescer. E por que o setor de seguros ele é bastante subpenetrado no Brasil? Por exemplo, o brasileiro ele investe em seguros só de carro, por exemplo. Você não vê muita gente comprando seguros de outras coisas. O seguro de carros, normalmente ele tem até uma boa fração do valor total do carro que você paga para ser assegurado. Enquanto o seguro residencial, por exemplo, você paga uma fração bem pequena do valor do imóvel e você tem assegurado um patrimônio que é muito mais valioso do que um veículo. É claro que o risco do imóvel talvez seja um pouco menor do que o do veículo, mas se a sua casa pega fogo, por exemplo, o que você faz? O prejuízo seria muito maior do que você pagar um seguro. Porque um seguro de casa, você paga R$ 1.000 por um apartamento de 1 milhão, enquanto para um carro, às vezes você paga 3 mil para um carro de 40 mil. Então, você vê essa desproporcionalidade, e isso o brasileiro ainda não entendeu direito. Isso se deve também às empresas de seguros, que às vezes têm produtos complicados, em que o cliente não entende direito o que ele está pagando e o que ele está recebendo. Então, empresas e sociedade devem trabalhar juntas no sentido de melhorar essa cultura de seguros no Brasil, de tal forma que a sua participação no PIB seja um pouco maior. Se a gente observar aqui os gráficos de participação do PIB do setor de seguros em diversos países, veja que os mercados emergentes eles possuem tradicionalmente uma penetração menor do que os mercados desenvolvidos. Se a gente observar os Estados Unidos, por exemplo, olha o tamanho da representação dos seguros. Para o Brasil isso já é bastante inferior. Então, é de se esperar que ao longo dos anos o setor de seguros brasileiro se expanda de tal maneira que todo o setor se expandindo, as empresas dentro desse setor também têm espaço para crescer e, consequentemente,
a Brasil Seguridade vai se beneficiar disso no longo prazo e vai ter espaço para crescer por conta desse motivo. E a gente observando aqui a penetração do Banco do Brasil Seguridade nas diversas regiões brasileiras, a gente observa uma boa penetração nacional. É claro que no Sudeste há muito mais capital, então há muito mais concorrência. A gente vê uma participação relativamente inferior no Sudeste, mas isso é bastante compreensível. Porém, é importante observar essa participação nacional, até porque no desenvolvimento dessas outras regiões, o Banco do Brasil Seguridade também vai possuir o seu desenvolvimento e, por consequência, mais lucros e mais dividendos aos seus acionistas. Outra coisa muito importante de levar em consideração é o preço sobre valor patrimonial. Quando você começa a estudar investimentos, você começa a ser um caçador de múltiplos baixos. Você quer o menor preço sobre valor patrimonial, o maior dividend yield e o menor PL. E aí, às vezes, você acaba cometendo erros de análise e tirando da sua lista empresas interessantes, mas que, por um desconhecimento do arcabouço teórico dos investimentos, você acaba desconsiderando essa empresa e cometendo um erro de análise. Então, qual que é o conceito, né? A gente precisa, sim, pagar barato em relação ao patrimônio da empresa. Mas, se o patrimônio da empresa é muito lucrativo, então, às vezes, você tem que pagar mais por aquele patrimônio. O que isso significa? Se o ROI da empresa for muito elevado, isso significa que a lucratividade dela em relação ao patrimônio líquido é muito alta. Ou seja, você não vai conseguir pagar uma vez o valor patrimonial por essa ação. Isso significaria que a ação estaria muito barata, então o mercado rapidamente acabaria retornando esse valor da empresa. Se você observa o ROI histórico da BB Seguridade, que é através do Status Invest, você vê que fica sempre acima de 30%, oscilando ali por volta de 45%. Ou seja, se a gente observar um PL de 10, por exemplo, isso significa que o PVP devia oscilar em torno de 4,5, por exemplo. Se a gente observa a história aqui do preço sobre valor patrimonial, você vê que ele oscila também a patamares bastante elevados. 6, 6, 5. É claro que ali em 2019 teve uma singularidade, que a gente até pode tirar da análise, mas a gente observa que há ROI alto com PVP alto. Isso de tal maneira que se justifique você pagar um preço sobre valor patrimonial alto, sendo que o ROI é historicamente bastante elevado. Observe aqui no Fundamentos. O ROI, ele não é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, lucro sobre o patrimônio líquido. A gente tem PVP e PL. Se a gente divide PVP por PL, a gente corta os P's, vai ficar L sobre VP. Concorda comigo? Quando isso acontece, você tem ROI. Ou seja, se você dividir 5,3, que é o PVP atual, por 11,38, você chega exatamente no ROI de 46,6%. Então, principalmente para o investidor iniciante, observe direitinho essa questão do PVP para não acabar achando que a ação está cara só porque você está vendo um PVP alto. Não estou dizendo que é para você ser imprudente com isso e pagar o preço sobre o valor patrimonial que der na cabeça. Mas analise com carinho para ver se esse preço sobre valor patrimonial alto é justificável, beleza? Inclusive, lembra do vídeo que eu fiz sobre o método 3033, que seria para a gente observar ações muito caras? O que eu disse lá? Que o PL tinha que ser maior que 30, o preço sobre valor patrimonial maior que 3 e o dividend yield menor que 3. Isso com as três coisas juntas. Por quê? Se uma só tiver maior ou menor, às vezes não significa que a ação está muito cara. Nesse caso do BB Seguridade, o preço sobre valor patrimonial está maior que 3, mas o PL está menor que 30 e o dividend yield está maior que 3. Ou seja, não é um forte indicativo de que essa ação está muito cara, porque não são as três coisas juntas. Veja depois o vídeo para você entender um pouco melhor. Então, investidor, é isso aí. Eu sei que esse vídeo ele foi bastante denso em conteúdo e bastante extenso, mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você é um investidor de sucesso.
Isso porque um investidor de sucesso ele precisa de bastante disciplina, foco e paciência. E se você teve a disciplina para conseguir digerir cada coisinha desse vídeo e a paciência de chegar até o final, provavelmente você também vai aplicar isso nos seus investimentos, de tal forma que você vai ter excelentes resultados. Então comente aqui no vídeo se você chegou até o final e também comente o preço teto que você acha interessante para o Banco do Brasil Seguridade, uma vez que cada pessoa vai ter o preço teto que ela achar mais interessante para sentir confiança nos seus investimentos e comprar ações e poder dormir tranquilo. Um forte abraço e bons aportes, bons investimentos para você.